Agora, vamos falar da água. Achei muito legal e sem combinar, né? O doutor Vicente Contatori falou do pH, o ideal, né? Ele falou que a boca, quando ela fica ácida, ela fica cheia de bactérias. Existe uma proliferação de bactérias enorme e que o ideal é mantê-la alcalina. Então, é o trabalho que ele faz. E aí, a gente agora vai falar sobre isso, mas vamos falar de água alcalina. Desde criança, a gente sabe que precisa beber bastante água, né? Que ela é de extrema importância para o nosso organismo, é essencial para o funcionamento do nosso corpo, que é composto, na sua maioria, por água. Agora, o que pouca gente sabe é que existe diferença entre as águas. Eu mesma fui conhecer isso há muito pouco tempo. E eu tô trazendo esse assunto aqui porque é impressionante o quanto de benefício a gente pode ter se usar a água correta. Coisa que ninguém fala, né? Então, você costuma beber água que vem da rua, ou compra o garrafão de água mineral e nem repara a marca, compra pelo preço. Gente, para tudo. Tem que ser água alcalina, que traz muitos benefícios para a saúde. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre tudo isso com ele, que é naturólogo, nutricionista, diretor do Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas e autor do livro Alimentos Prejudiciais, Como Substituí-los, Dr. Rômulo França. Bem, o que você vê aqui, na verdade, é uma água alcalina, uma garrafa de suco de uva Bordeaux sem açúcar e sem conservante. E hoje nós vamos mostrar uma reação química visível para a gente medir o pH da água da torneira, uma água filtrada e a água alcalina. Muito simples. Uma criança pode fazer isso em casa. Perfeito. Mas antes da gente mostrar para você como é que você descobre se a água é alcalina ou não, vamos falar sobre o que é a água alcalina. Bem, a água alcalina é uma água que tem um pH elevado acima de 7, porque quando a gente pensa em avaliar quimicamente substâncias líquidas ou diferentes tipos de tecido, a gente tem um parâmetro de 0 a 14. O número 7, nesse valor numérico, é um número neutro. Abaixo de 7, de 0 a 7, é ácido. E quanto mais próximo de 0, mais ácido fica. Uma substância muito ácida mesmo é solução de bateria, chega quase próximo a 1 nessa escala logarítmica. E acima de 7, né? Nós temos os líquidos, as frutas e alguns tecidos alcalinizados. E aqui nós temos uma água com pH 10,55. E por que é que a gente deve tomar água alcalina? Qual é o benefício real para o nosso organismo? Desde 2001 para cá, muitos estudos, muitas publicações científicas já saíram. Interessante que existe uma relação entre hidratação, água alcalina, produção de histamina. O que quer dizer isso? Quanto mais o corpo vai perdendo água, você compromete as funções biológicas. Porque toda reação química orgânica libera água. Um corpo desidratado, por exemplo, se você desidratar seu corpo em 1,5%, já dá lapsos de memória. Verdade. Você já começa a ter um pouco de confusão mental. Se essa desidratação chegar a 3%, você pode ter dor de cabeça. E se chegar a 5%, você pode desenvolver fadiga e uma perda de sua energia de 25% a 30%, segundo uma pesquisa feita na Universidade Inglesa. Mas a água comum, ela não hidrata? Cada água tem o seu DNA, a sua composição química. A água comum da torneira hidrata, sim, com certeza. Mas quanto mais elevado o pH, mais alcalina, melhor nós temos essa qualidade de água. Porque você tem uma densidade diferente, você tem uma condução elétrica diferente e alcalinidade, o que vai fazer com que você gaste menos os minerais que estão reservados nos nossos músculos e ossos, entendeu? Então a gente mantém a saúde em dia. Quando a gente começa a acidificar o nosso organismo, a gente começa a adoecê-lo. Consequentemente, não somente adoecer, mas levar à morte mais precoce, porque a degeneração das células pode ocorrer muito mais fácil em ambiente ácido. E diga-se de passagem que células cancerosas alteram o pH da boca, faz com que caia, exatamente porque você reduziu o nível de oxigênio sanguíneo e também reduziu o pH do seu sangue. Agora, de repente você fala, e como é que eu vou saber? Existe um teste muito simples que a gente faz para comprovar essa alcalinidade, né? Se a pessoa não tem um pH-metro, que é um aparelho assim, a base de bateria dessas comuns, você pode ter um suco de uva Bordeaux sem açúcar e sem conservantes, ou até repolho roxo. Você bate essa água no liquidificador com um pouquinho de folhas do repolho roxo e ela vai mudar a coloração. Mas vamos fazer primeiro o teste aqui. Primeiro, água da torneira. Aconteceu nada, né? Tá. Com o restinho de suco de uva que tinha no copo, a coloração manteve-se
igual, né? pH normal. Acho que vamos ter que deixar essa água alcalina para você tomar em seguida. Então vamos, quer por favor, colocar lá? Despeja no último copo. Então, a coloração azulada vai indicar que o pH está acima de 10. No caso, essa especificamente... Olha que impressionante. 10,55. Não é impressionante? E se nós colocarmos mais um pouquinho de açúcar, a gente vai ver que essa cor vai ficando cada vez mais característica, mais azulada ainda. E aqui vai ficando mais avermelhado. Quanto mais vermelho nessa pigmentação, porque eu estou fazendo aqui uma titulação quase que a olhômetro, né? Então, mais ácida é a água. Então, essa água está em torno de 7, mais ou menos, o pH da água da torneira e da água filtrada. Sensacional, esse teste eu acho muito, muito, muito bacana. Agora, então a gente precisa realmente escolher uma água com pH alcalino. Isso Sim. é uma garantia de saúde pra gente. De vida melhor. De vida melhor. E Muito tem um bacana. detalhe importante, não só você vai estar hidratando as células, como você vai estar prevenindo doenças inflamatórias. Quanto mais alcalina for a água, melhor vai ser a vida da célula, porque a gente tem que pensar na célula como um todo. Se a célula morre, a gente morre junto. Tá. E o câncer, na verdade, é o quê? Um crescimento desorganizado dessa célula, porque tem pouco oxigênio e o sangue está acidificado, ou seja, por fármacos sintéticos ou por metais pesados. Então, por exemplo, a pessoa que está lá fazendo aquela dieta detox, comendo um monte de folha, bebendo água, porque tem que hidratar o corpo, beber Sim, bastante água, sim. água que não é alcalina, ela continua intoxicada. Bem, quando você bebe alcalina, melhor para desintoxicar. Porque, querendo ou não, o pH do nosso sangue está em torno de 7,335 a 7,45, a média de 7,4. Essas águas normalmente têm um pH 7. O corpo vai gastar minerais para corrigir e fazer o tamponamento, que a gente chama de homeostase. E isso acontece no sangue, não é no estômago, porque o estômago é ácido. O pH do estômago vai de 1,4 a 2, é muito ácido. Então, isso vai ocorrer na corrente sanguínea. Então, menos desgaste físico nós teremos para corrigir esse pH sanguíneo. Ah, então a gente perde menos minerais. Menos minerais, menos carbonato, menos bicarbonato, nós vamos perder menos magnésio, nós vamos perder menos cálcio. E isso tem relação diretamente com a nossa energia, porque contração muscular depende do cálcio. Tudo depende de minerais para a gente se movimentar, para a gente pensar, para a gente raciocinar. E a fluidez. A água alcalina, ela tem uma melhor fluidez. Experimentos em laboratório com ratos reduziu melanoma, que é um tumor de pele, melhorou a vascularidade, melhorou a dilatação dos vasos, reduziu o índice de glicemia, tudo por conta dessa permeabilidade da célula. Interessante que quando você toma a primeira vez de uma água muito alcalina, você sente até um sabor diferente na boca, que é um indicativo de que tem alguma coisa em desordem, não é isso? Exatamente. As pessoas, às vezes, deixa eu ver aqui, já que ela falou, acho que ainda tem alguma coisa. Então, normalmente, as pessoas, às vezes, elas perguntam, não, mas essa água tem um gosto diferente, tem um gosto de água do mar, tem um gosto de água diferente. Não é o gosto, na verdade, ela está sentindo o gosto das células da boca dela, porque essa água acaba dissolvendo o que ela tem ali, as sujeiras, as toxinas, né? E de imediatamente ela altera o pH da boca. Agora então... ela estava mais docinha por conta do suco, né? Do suco, exatamente. Quando a pessoa come fruta de manhã e vai tomar água depois, ela dissolve essa frutose que tem na boca e a pessoa sente um gosto agradável. Mas para adaptar o sabor da água alcalina, a pessoa tem que continuar tomando, hidratando-se. E vale a pena. Água é vida, e vida melhor com água alcalina.